Olá, amados, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Mais um vídeo para o canal. No vídeo anterior nós falamos sobre a doutrina da Trindade, um pouco sobre a doutrina da Trindade. É muito assunto, é muito conteúdo e nós resumimos ao máximo para trazer o esclarecimento aos irmãos com relação a esta doutrina que é tão pouco compreendida por muitos. Isto não é de agora, isto é desde o primeiro século, segundo século da era cristã, em que alguns homens, teólogos e filósofos não entendiam o ensinamento dado pelos apóstolos, a revelação de Deus aos apóstolos e aos pais da igreja com relação ao ensinamento da doutrina da Trindade e da Triunidade de Deus. Hoje nós iremos falar um pouco, de forma bem sintética, bem sistemática, sobre a doutrina da Triunidade, Tudo isto é baseado na teologia, a doutrina de Deus, a natureza de Deus. E a doutrina da Triunidade, meus irmãos, ela é a base para podermos conhecer, a doutrina da Trindade, Na minha concepção, não entenderíamos a doutrina da Trindade sem antes não conhecermos a doutrina da Trindade, da Triunidade de Deus, retificando. Então, você que não assistiu os nossos vídeos, sobre a introdução à doutrina da Trindade e Triunidade de Deus, assista, também o vídeo da doutrina da Trindade, para vocês terem um conhecimento desta doutrina maravilhosa, que é pouco ensinada nas igrejas. Então, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, mas antes de lermos, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que aqui serão postados. E não se esqueçam de ativar o sininho e deixar aquele like, posteriormente, tudo isso aqui, irá sair, vai ser de livros, ok? Para o nosso conhecimento. Compramos Calbart, tá aqui, Calbart, e outro livro aí, muito bom, que fugiu à memória o nome do autor, muito bom o livro. Calbart foi Romanos, que nós compramos no lançamento, e vamos dar uma analisada, uma lida, sobre o assunto, Então, meus irmãos, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 7, para a nossa reflexão, para tomarmos como base, do assunto que nós iremos discorrer neste dia. Capítulo 5, versículo 7, diz assim: Porque 3 são os que testificam do céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Ok, meus irmãos? Pois bem, muitos aplicam esse texto na doutrina da Trindade, meus irmãos? Mas esse texto não serve como base para referir-se à doutrina da Trindade, mas à doutrina da Triunidade, Pois bem, amados,
Quem assistiu os nossos vídeos, né, a introdução à doutrina da triunidade e trindade de Deus e a doutrina da trindade, os irmãos vão ouvir e ver, né, a minha pessoa falar e esclarecer a definição da palavra trindade e a definição da palavra triunidade, que é totalmente diferente uma da outra, né? O homem, ele não descobriu, como muitos ensinam, né? Não descobriu a doutrina da trindade como alguns ensinam. Deus revelou ao homem, não é, esta doutrina. Deus se fez revelar ao homem esta doutrina maravilhosa. Então, a triunidade, meus irmãos, ela não é o modo de Deus revelar-se em três pessoas, não. Vou repetir. A triunidade de Deus não é o modo de Deus revelar-se, não é, em três pessoas, mas é o modo de Deus existir. A triunidade é o modo de Deus existir, não é, em três pessoas. Então, a palavra trindade, né, ela refere-se à revelação de Deus. Já a triunidade refere-se à existência de Deus. Amém? Então, meus irmãos, Deus, ele é triuno quanto à sua existência. E como já havíamos falado, o modo de existência de Deus, ela serve de base à sua maneira de revelar-se. Falando em outras palavras, na verdade, a doutrina da triunidade, ela é, como nós falamos, a base para a doutrina, não é, da trindade. Então, qual é a ideia principal, não é, desta doutrina? Qual é a ideia principal de Deus no Velho Testamento com relação à sua unidade? As referências, né, nas escrituras referente a isto, né, referente à unidade de Deus no Antigo Testamento, no hebraico, não é, ainda quando no singular, né, alguns textos trazem às vezes o verbo no plural. Eu vou repetir para que os irmãos entendam, não fiquem com a mente confundida, né? A ideia principal do Antigo Testamento, amados, é falar sobre a unidade de Deus, né? E há muitas referências na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, né, falando sobre Deus, que está no hebraico, e o Antigo Testamento é escrito no hebraico, na verdade. Ainda quando no singular estes textos, né, algumas vezes trazem, né, o verbo no plural. Vou dar um exemplo. Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, não é verdade? Então, aqui neste texto, o plural ele aparece tanto no verbo façamos, como também no sufixo possessivo nossa. Vou repetir. Neste texto de Gênesis 1:26, e façamos o homem à nossa imagem, né? O verbo ele aparece, não é, tanto, não é, na expressão façamos, como também no sufixo possessivo nossa. Outra referência eu vou dar aqui aos irmãos, Isaías capítulo 6, versículo 8, quando Isaías ouve o Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então nós vemos aqui no versículo 8, a quem enviarei é uma palavra que está no singular. E quem há de ir por nós, a gente vê que ela já muda de sentido.
que vai para o plural, nós no final. Então, o que é significativo, meus irmãos, nestes dois textos, no ponto de vista da análise lógica, é que a mudança é a mudança do singular para o plural. Como eu citei aqui, Gênesis 1:26, que está escrito, e também disse, essa palavra e também disse é uma expressão do singular. Aí começa, façamos, aí já muda o sentido para o plural, ok? Então, neste texto, Deus é citado usando um verbo no plural em referência a si mesmo. Eu vou repetir, amém, meus irmãos? Porque a doutrina da Trindade é um pouco complexa, não é para quem não entende. Então, vou repetir. Então, no texto de Gênesis 1:26, onde nós lemos, e também disse, no singular, aí o texto começa, façamos já está no plural. Então, este texto é citado usando o verbo no plural em referência a Deus, a si mesmo. Então, do mesmo modo, ele é usado em Isaías 6:8, começando no singular e terminando no plural, como Deus referindo-se a si mesmo. Estão entendendo, meus irmãos? Pois bem. Como também, meus irmãos, no Antigo Testamento, há referências, de um filho atribuído a Jeová, ou a Deus, como os irmãos queiram, interpretar. Por exemplo, Salmo 2, versículo 7, está escrito, recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então vocês depois podem ver também, Provérbios capítulo 30, versículo 4. Amém? Vocês também podem ver no Antigo Testamento que o Espírito de Deus é distinguido do Pai. Está escrito que o Espírito Santo no Antigo Testamento é distinguido de Deus. E vocês podem ver isso em Gênesis 1:2, que diz, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa expressão Espírito de Deus, meus irmãos, ela tem muito significado. Ela leva para muitos estudos. Por exemplo, a palavra Espírito de Deus é o nome atribuído, ao Espírito Santo em relação ao Pai. Como também Espírito de Deus revela-nos também que o Espírito Santo é Deus. Estão me entendendo, meus irmãos? Então há uma relação mútua no estudo da pneumatologia com relação só a esta palavra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a referência do Espírito de Deus que é distinguido do Pai, de Deus, de Jeová. Em Gênesis 1:2, Isaías 48, versículo 16. Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 48, versículo 16. Isaías 48:16. Diz assim a palavra do Senhor. Chegai-vos a mim, e eu vos chegarei. Chegai-vos a mim, e ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Então o Espírito é distinguido do Pai. Então, outras referências que eu quero deixar aqui para os irmãos terem uma ideia, Isaías 6:3, Números capítulo 6, versículo 24 a 26. Então, nós, amados, não devemos nos esquecer que estas passagens bíblicas, elas trazem a ideia principal. Qual é a ideia principal do Velho Testamento? Que é a unidade de Deus. A ideia principal do Velho Testamento é a unidade de Deus. Então, Deus, como eu falei no outro vídeo, meus irmãos, se Deus se revelasse como Deus triuno, o Deus da Trindade a Israel, porque Israel é um país, é um povo monoteísta, não é? Se Deus se revelasse a Israel,
que ele era um Deus triuno, Israel não veria diferença dos outros deuses, né? Como os deuses da Mesopotâmia, como os babilônicos, como os assírios, como os sírios, como o próprio Egito, países politeístas e idólatras. Então, esta foi a forma de Deus se revelar como o único Deus, como Deus uno, um monoteísmo para Israel. Então, a ideia principal do Antigo Testamento é a unidade de Deus, não é? Então, meus irmãos, a triunidade de Deus, né, no Novo Testamento é mais clara, né? No Novo Testamento nós temos mais clareza, não é, com relação a esta doutrina. Há passagens bíblicas, né, que ensinam que Jesus e o Pai são um. Há textos no Novo Testamento sobre esta doutrina da triunidade, aonde Jesus, ensinando aos discípulos, ele diz: eu e o Pai somos um. Vamos ler, não é? João capítulo 17, versículo 21 a 23. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21 a 23. Diz assim: para que todos sejam um, olha, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Veja o Novo Testamento referindo-se que Cristo e Deus são da mesma essência, são um, da mesma substância, não é? Então, aí ele diz aqui, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então a gente vê aqui a unidade, onde Cristo, ele diz, não é, categoricamente, não é, no Novo Testamento, que ele e o Pai são um. Se são um, são da mesma essência, são da mesma substância, e revela-nos mais claramente a doutrina da triunidade no Novo Testamento. Então, meus irmãos, em algumas partes, né, das Escrituras, as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são mencionadas, não é? São associadas em unidades e aparente igualdade. Eu vou dar outro exemplo aqui, né? Na fórmula batismal mesmo, né? Em Mateus capítulo 28, né? Versículo 18 e 19. Vamos ler Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é verdade? Ainda fora este texto, meus irmãos, não é, que essa associação das três pessoas, né, em unidade, nós vemos também na bênção apostólica paulina, não é? Desculpe, meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, onde o apóstolo São Paulo, ele, na bênção, né, apostólica, pronuncia o nome dos três. Vamos ler? Né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Ok, meus irmãos? Então nós vemos aqui, né, através destes dois textos,
Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19, como também em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, nós vemos aqui a associação, onde essa escritura nos revela, né? As três pessoas, elas são associadas em unidade, não é? Em aparente igualdade, não é? Em aparente igualdade. Eu quero citar outro texto que nós já falamos desse outro texto, não é? Em João 14 e 16, aonde Cristo ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então, rogar é orar. Cristo disse: eu vou orar ao Pai, e ele vai enviar outro Consolador. E outro, meus irmãos, significa alon no grego, significa alguém da mesma espécie, da mesma essência, da mesma substância. Então, este texto de João 14, 16, não é? Ela associa, não é, as três pessoas em unidade, em aparente igualdade, onde as escrituras revelam trabalhos que Deus realizou, trabalhos que Cristo realizou, trabalho que o Espírito realizou. Quando nós estudamos, amados, particularmente a doutrina de cada um deles, a doutrina de Deus, nós vamos encontrar, né, os trabalhos realizados por Deus na criação de todas as coisas, do universo, das estrelas, do cosmos, do ar, através da sua palavra. Nós vamos encontrar isso em toda a Bíblia. Quando nós estudamos a doutrina de Cristo, a cristologia, nós também ali encontraremos obras atribuídas a Cristo, não é? A gente encontra atributos divinos em Cristo, a onisciência, a onipresença, a onipotência, né, que são atributos incomunicáveis, como também os atributos comunicáveis. Encontramos tudo isto, né? Obras como Cristo criou o universo, criou as estrelas, né? Criou o mar, através da sua palavra as coisas foram feitas, e nada do que foi feito se fez. Isso nós encontramos na cristologia bíblica, na doutrina de Cristo. Como também encontramos, em particular, na pneumatologia bíblica, que é a doutrina do Espírito Santo, aonde nós encontramos obras, não é, feitas pelo Espírito Santo na criação. E uma delas está em Gênesis 1, 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a água. É como eu falei, essa expressão Espírito de Deus, ela tem inúmeros significados na pneumatologia bíblica. Como o nome Espírito de Deus, não é, ela é relacionada, o nome é relacionado a Deus, como também a palavra Espírito de Deus refere-se à deidade do Espírito Santo, à sua divindade de criação, como criador de todas as coisas. Estão me entendendo, amados? Pois bem, João capítulo 14, versículo 16 também fala da unidade, da igualdade, tanto, né, do Filho, como do Pai, como também do Espírito Santo. E a grande comissão está aí, Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, como também em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que fala dessa associação, não é, em unidade e aparente igualdade entre ambos. Não é? Não são três deuses, não é, irmão? Não, Deus é um. Deus é um e somente um. Ok, meus irmãos? Pois bem, então, meus irmãos, em uma dinâmica, não é, interna entre estas três pessoas, não é, surgem várias vezes termos, né, que eu quero deixar aqui um exemplo para vocês, do Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, há essa dinâmica que surge, né, entre essas três pessoas. Por exemplo, João capítulo 14, versículo 16, no capítulo 14, digo, versículo 26, o Filho ele é enviado pelo Pai.
Já o capítulo 16, versículo 28, está escrito que o Filho vem do Pai. João capítulo 14, versículo 16, diz que o Espírito é dado pelo Pai. Já o versículo 16 do mesmo capítulo 14 diz que o Espírito é enviado do Pai. João capítulo 15, versículo 26, diz que o Espírito procede do Pai. Aí, isso é tudo referente ao Pai, nesta dinâmica. Referente a Cristo, nesta dinâmica, é estritamente, não é, relacionado o Espírito Santo, para ser mais claro, irmãos, o Espírito Santo com relação ao Filho é estritamente, não é, relacionado. Quando a gente lê João capítulo 14, versículo de número 16, a gente vai ver que o Filho, ele ora, né, para que o Espírito venha. João capítulo 14, 16. Então, João capítulo 14, versículo 26, o Pai envia o Espírito Santo em nome do Filho. Quando a gente lê João capítulo 15, versículo 26, o Filho enviará o Espírito Santo por parte do Pai. Já o capítulo 16, versículo 7, para o Espírito Santo poder vir, não é, à terra, o Filho tem que ser levado ao céu, porque com ele aqui, o Espírito Santo não pode vir. Então o que faz? Jesus vai ao céu, ora para que o Espírito venha. Aí o Espírito desce. João capítulo 16, versículo 7. Então, no ministério do Espírito Santo, veja que essa dinâmica, a gente falou do Pai, falou do Filho, e a gente vai falar do Espírito Santo. Nesta dinâmica, já no ministério do Espírito Santo, é visto claramente, não é, que o Espírito Santo, ele vem, né, trazer uma continuação ao desenvolvimento do ministério de Cristo, do Filho de Deus. Então, a gente vê que no capítulo 14, versículo 26 do Evangelho de João, o Espírito Santo, ele trará a lembrança, não é, do que Jesus ele disse. No capítulo 15, versículo 26 do Evangelho de João, não é, o Espírito Santo, ele testemunhará de quem? Do Filho de Cristo. Não foi para isso que ele veio? Ele veio testemunhar de Cristo. E no capítulo 16, versículo 13, versículo 14, o Espírito Santo, declarará o que ouviu do Filho, glorificando desta forma a quem? A Cristo. Então esta dinâmica, cada um tem uma função. Então o Pai orou, o Pai enviou o Espírito, o Espírito procede do Pai, o Filho orou para que fosse enviado o Espírito. O Espírito Santo, ele veio aqui para testemunhar do Filho, para glorificar o Filho e falar do que é dele? Não. Veio falar sobre o Filho, veio dar continuidade à obra de Cristo aqui. Ok, meus irmãos? Vocês vão me entenderam? Pois bem, que Deus abençoe os irmãos, que Deus ajude os irmãos, que possamos, não é, estudar mais sobre a doutrina, não é, da triunidade de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados.